Bem-vindas e bem-vindos à nossa oficina Famílias Acolhedoras no Brasil. Essa oficina faz parte de um ciclo de oficinas que a gente vai fazer ao longo do ano sobre primeira infância e acolhimento, com a parceria do Instituto Samuel Klein, que está apoiando esse projeto. Eu sou Lara, trabalho no Instituto, estou aqui com a Tati, Ana e com o Rafael, que também são do Instituto, e hoje a gente tem a grande honra de receber a Jane Valente e o Dr. Poiani, de Uberaba, que são de fato referências no Brasil, né, sobre o tema do acolhimento familiar. Então é muito bom poder trocar com vocês hoje, poder escutá-los, é sempre uma honra. E eu vou dar a palavra, agora passar a palavra primeiro para a Jane, que vai fazer uma fala, e depois o Dr. Poiani faz uma fala, e a gente depois abre para perguntas e discussões. Então eu peço que vocês, se tiverem dúvidas, podem colocar no chat, e a gente vai tentar respondê-las ao longo desse nosso bate-papo. Bem-vinda, Jane. Eu vou apresentar a Jane, vou te apresentar, Jane, depois você complementa. A Jane Valente, para quem não conhece, assistente social, doutora em serviço social, trabalhou no SAPECA, que é o Serviço de Acolhimento Familiar de Campinas, por muitos anos, fundou o SAPECA junto com a equipe, coordenadora do Plano pela Primeira Infância de Campinas, e estuda e trabalha há muitos anos para a garantia de direitos das nossas crianças, pensando muito a primeira infância e serviço de família acolhedora. Bem-vinda, Jane. Eu peço que vocês desliguem o microfone, quem está com o microfone, se você puder ajudar também a deixar as pessoas no mudo, por favor. Ótimo. Oi, Jane, bem-vinda. Obrigada, Lara, dizer da minha alegria estar aqui mais uma vez com o Instituto Fazendo História, com esse trabalho, né, que tem sido tão rico em todo o país, e também de poder dividir, né, essa mesa com o Dr. Poiani, meu grande amigo. A gente já tem estado em muitos outros lugares, estamos muito juntos aí nessa luta, né, pelo acolhimento familiar aí no Brasil. Dizer que quando a Lara me convidou para falar um pouquinho sobre a questão da família acolhedora no país, eu pensei, eu até falei para ela, acho que eu só vou conversar com o pessoal. Depois eu lembrei e falei, puxa vida, né, a gente está construindo esse material, é um material que pode depois ser compartilhado e pode ser utilizado pelas pessoas, então eu preparei um PowerPoint, eu vou colocar e vamos, depois dele, deixar um tempinho, né, Lara, para que a gente possa conversar, bater um papinho, todo mundo aí, para que a gente possa, eu acho que essa é a riqueza, né, que a gente possa conversar. Acho que não foi? Tá indo sim, Jane, sim. Tá indo? Ok. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui no modo apresentação, mas eu acho que ele não tem ido para modo apresentação, né? Do jeito que tá dando para a gente ver? Tranquilo? Deixa eu ver. Agora foi, né? Ok, então vamos lá. Eu acho que falar um pouquinho do Família Acolhedora no país, nós passamos um pouco pelo histórico, né, do que tem sido para nós viver, né, esse cuidar de crianças sob medida protetiva. Eu acho que no passado todos nós aí sabemos que a nossa história, né, de mais de 500 anos de institucionalização, eu gosto muito de fazer referência ao livro Famílias Abandonadas, do Renato Pinto Venâncio, que ele traz muito bem a história da roda dos expostos, tanto no estudo feito na Bahia, como feito no Rio de Janeiro, na época em que foram capitais, e o quanto ele traz um outro olhar das famílias. Eu falo que quando a gente inicia, né, uma discussão dessa natureza com profissionais, é a gente entender como a família de origem vem sendo cuidada, como que a família que chega até os nossos serviços, apesar do ECA ser para todos, a gente sabe que a enorme maioria
ela chega mesmo de famílias empobrecidas, e o quanto isso tem sido visto, né, muitas vezes aí no senso comum da sociedade, entendendo que pobre dá filho à toa, que pobre tem filho aos montes, e uma concepção totalmente equivocada do que aquilo que quando nós nos debruçamos para saber da história, e vamos percebendo, né, que as crianças quantas e quantas vezes foram deixadas na roda por um ato de extremo amor. Né? Quando as famílias percebiam que seus filhos iam perder a vida, eles colocavam a criança na roda para que elas pudessem viver. Então, estas e outras, né, questões são postas muito bem nesse livro, e a gente lembrar, então, que nós carregamos aí uma história muito grande de institucionalização de crianças. Então, falar dessa história e falar do Família Acolhedora é a gente também saber que isso vem trazendo o novo olhar da forma como nós queremos cuidar das crianças, principalmente a partir de 88, com a Constituição Federal, 90 com o ECA, e como isso vem surgindo, então, agora, nos últimos anos. Eu também faço sempre referência e recomendo o livro de Caminhos da Adoção, da Cláudia Fonseca, quando ela mostra esse cuidado mútuo que as famílias brasileiras têm, essa questão de cuidar um dos filhos dos outros, o quanto que esses filhos de criação, muitas vezes, é claro, quando nós debruçamos o olhar sobre esses estudos, nós também vamos ver tanto uma cultura natural do cuidado, mas também vemos em muitas regiões a questão de que, às vezes, essas crianças também transformavam-se nos cuidadores da casa, na empregada da casa. Então, o quanto que também isso se mistura na nossa tradição brasileira, essa questão do cuidar. Dentro dessa circulação, eu acho que é importante dizer que nós chamamos de circulação de crianças todo ato que, quando o IBGE chega na casa da gente para fazer o censo, ele pergunta: tem alguém morando nessa casa sem ser da família? E esse índice é que vai para esse cômputo geral que diz de crianças, então, e adolescentes que estão nas casas sem ser da família. Então, esse dado é muito importante entender, que muitas vezes são pessoas que vão estudar na casa numa cidade grande e acabam morando na casa de um tio, de um primo, mas também ainda é preservado no Brasil esse cuidado entre as famílias e as gerações. Eu acho importante dizer que a gente não está falando disso, né? É importante dizer que família acolhedora não é um ato voluntário da família, é uma medida protetiva, e é a partir disso que nós vamos conversar, mas estudar esse ato do cuidado é muito importante, principalmente quando nós olhamos a busca de famílias acolhedoras para acolher as crianças. Então, foi por isso que eu trouxe esse assunto. Então, assim, essas pessoas que cuidam e a cultura de cuidado no Brasil nos faz ter esperanças de que essas pessoas também ouçam que é possível cuidar de crianças, continuando essa tradição brasileira. Eu trago aqui alguns folders, né, que são colocados no país, dizendo que esse do guarda-chuvinha é o de Campinas, mas que foi assumido pelo governo federal, e a gente percebe que beleza, né, o quanto a imagem do guarda-chuva tem sido reproduzido em outros lugares de uma forma estilizada, mas tentando passar essa mensagem da provisoriedade, né, quando a gente diz que a tempestade passa e a vida continua na provisoriedade que é o acolhimento familiar. Dizer rapidamente para vocês, será que isso é tão novo assim? Será que já tentamos fazer isso de outra forma? Então, anterior ao ECA, nós já tivemos em São Paulo, por exemplo, eu mantive o nome menor, porque é o que está na lei, né, da época, nós já tivemos 3.659 crianças e adolescentes, porque eles atendiam de 0 a 14 anos, no serviço de colocação familiar no estado de São Paulo. E ele era coordenado pela Procuradoria-Geral do Estado. Eu acho bacana a gente estudar isso, poder conhecer um pouco. Em Porto Alegre também nós tivemos também na década de 30 em Florianópolis. Por que é importante a gente dizer isso? Novamente, para a gente entender qual a diferença
a partir do momento em que trazemos a Constituição, trazemos o ECA e trazemos para cá a questão do sistema de garantia de direitos, né? Então, quando falamos em sistema de garantia de direitos, começamos a dar ao que cabe a quem em cada lugar. E o Família Acolhedora, no Brasil, ele hoje é executado pelo Executivo, que é isso que é o grande ganho que nós tivemos com o rearranjo desse Estado Democrático de Direito, onde o Judiciário tem competências claras, o Executivo tem competências claras, os conselhos, e que a gente possa operar o Família Acolhedora dentro dessa questão posta, então, pelo Estatuto. O histórico atual, então a gente diz, né, é inovador, o Família Acolhedora? Então eu digo, ele traz traços, mas ele é inovador. Ele é inovador porque ele traz uma nova forma de cuidar de crianças, né, levando em consideração o sistema de garantia de direitos. Então, eu trago aqui um conceito da Cláudia Cabral, já no início, né, dos anos 2000, quando a gente começa aí o trabalho com o Grupo de Trabalho Nacional para a Convivência. Traz para cá para a mesa do Neto. E ela traz, então, um conceito, né, que é uma prática mediada por profissionais, com plano de intervenção definido, administrado por um serviço conforme política pública estabelecida. Não é uma atitude voluntária da família, e sim uma determinação judicial. Jane, você ficou muda. Ficou muda. E agora? Sim, voltou. Foi o microfone. E deu para ler, deu para escutar tudo que eu falei nesse slide? Deu? Que nós, então, não estamos falando de uma atitude voluntária, é uma medida protetiva, né? Então, é desse serviço que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Dentro disso, agora é o meu slide que não está obedecendo. Ele ficou mudo sozinho aquela hora e agora ele não está mudando o slide. Não mudou, né? Eu acho que eu vou fazer o stop e coloco ele novamente, tá bom? Que acho que deu algum tilt aqui. Entrou? Eu estou vendo, Jane, acho que agora funcionou. Ok, então vamos lá. Isso. E aí, quando então nós vamos começando a delimitar o que é o serviço, ele aparece então na PNAS, né, que é a Política Nacional de Assistência Social. Então vamos dizer, onde começa a aparecer o serviço de família acolhedora. Veja bem, eu chamei a atenção que nós vamos trabalhar a partir da Constituição Federal de 88, o ECA de 90, e estou aqui falando que ele só aparece nas legislações a partir de 2004. E é isso mesmo, é uma coisa bastante nova, onde a política começa a falar como um serviço. Então, anterior a isso, ele era um programa que estava sendo experimentado em algumas cidades brasileiras, e ele passa a ser serviço a partir de 2004, mais precisamente 2005, quando o SUAS é regulamentado, e também em 2006, quando o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária dá esse norte, né, o grande serviço do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, para além, é claro, que em primeiro lugar da gente trabalhar a não retirada da criança da família, é o Família Acolhedora, porque é ele que então vem ao encontro do dispositivo do direito, né, de convivência familiar e comunitária. Então ele é bastante incentivado, e somente em 2009, a partir da Lei 12.010, é que o acolhimento familiar, então, entra para o Estatuto da Criança e do Adolescente como um instituto jurídico. Então, veja como está pertinho de nós ainda, né, toda essa normativa. Eu até deixei em negrito ali o programa Família Acolhedora. Ele vai, então, dizer que ele é um serviço que organiza o acolhimento na residência das famílias, né, que é medida protetiva, que é uma modalidade de atendimento de proteção integral, com vistas à reintegração familiar.
O Plano Nacional ainda trata como programa, e é tão interessante a gente entender, né, a diferença entre programa e serviço. Então, hoje o Serviço de Família Acolhedora, ele é tipificado nacionalmente, ele traz, né, no bojo da tipificação, que ele organiza o acolhimento e residência das famílias, vai explicar, né, que são famílias cadastradas, que vão se encontrar as famílias temporariamente impossibilitadas de cumprir a função de cuidado e proteção. Isso vai ser feito pela família acolhedora com vistas, então, ao retorno. Quando isso não for possível, nem na família de origem, nem na família acolhedora, que nós vamos trabalhar, então, com o indicativo da adoção. Esse serviço, então, provisório, não é uma atitude voluntária da família, uma medida protetiva do artigo 90, e hoje nós já temos alguns estudos que vêm embasando muito os nossos trabalhos. Aliás, esses estudos já aconteciam e a gente aqui não tinha tido acesso a eles, né? E hoje eles estão tão próximos de nós, dizendo que os estudos da neurociência, comprovando, né, o quanto o viver em família é o melhor lugar para uma criança e na comunidade. Por que eu digo desses estudos? Porque esses estudos também conseguiram influenciar, né, para que a ONU montasse um projeto de diretrizes de cuidados alternativos. Essa primeira reunião foi no Brasil, mas em 2009 ela foi ratificada por muitos países no compromisso de dizer, até 3 anos, nós não devemos lutar para que nenhuma criança no mundo viva fora de uma família. Que instituição não é um lugar para a criança se desenvolver. Então, a normativa, ela vem ao encontro disso, e depois, no Brasil, ela se completa e justifica que nós fazemos o serviço de família acolhedora para 0 a 18 anos, mas que principalmente para o 0 a 6. De 0 a 3, e a gente atende a normativa ratificada, então, da ONU, e de 0 a 6, o marco legal da primeira infância, que também altera o Estatuto da Criança e do Adolescente. Acho que talvez vá falar mais algumas vezes sobre isso, mas essa imagem é a imagem que mais nos choca, né, de dizer que o estudo do cérebro de uma criança, o primeiro mostrando o cérebro de uma criança foi criada num ambiente suficientemente bom. Ela tem uma riqueza, né, do desenvolvimento das suas sinapses, da sua possibilidade. Até 3 anos, 80% do nosso cérebro é formado, e ele é formado pelas experiências proporcionadas à criança, e estudos mostram que a família e a comunidade são as melhores experiências para um ser humano. Nós nos tornamos humanos porque outros humanos nos significam numa relação de cuidado e de proteção. Essas imagens, onde tem essas crateras aqui no cérebro, né, foi então feita dentro da pesquisa da Romênia. Eu acho importante, quem quiser conhecer melhor, procurar, encontra facilmente hoje na internet esses estudos, que mostram que uma criança que se mantém durante muito tempo em ambientes que reforçam o seu medo, a sua não possibilidade de pleno desenvolvimento, elas acabam marcando o seu cérebro, e as sinapses que não ocorrem, dificilmente elas ocorrerão com a mesma força, né, que ocorre, então, nos primeiros 6 anos de vida. Então, eu acho que é um assunto que não estamos aqui para discutir isso hoje, mas eu recomendo que quem não conhece possa conhecer, né, essa pesquisa, que estuda justamente crianças institucionalizadas, crianças em família acolhedoras e crianças nunca institucionalizadas, mostrando, então, que o melhor é a criança viver na sua família, quando isso não for possível em família acolhedora, desde que a gente também dê para ela um chão, né, para que ela possa ter algo definitivo também logo, e que instituição, então, não é o melhor lugar onde uma criança pode viver. Dentro disso, quem é a família acolhedora, né? Então, para que a gente possa entender, a família acolhedora, ela é esse espaço onde a criança vai poder ser cuidada, então ela é voluntária no nosso país,
e ela vai acolher pelo tempo necessário, apesar de no Brasil a gente saber que falamos até 18 meses e excepcionalmente um tempo maior, mas que também temos serviços no Brasil de longa permanência em família acolhedora, e isso também vai poder ser tratado aqui, mas eles são serviços em que isso precisa constar na lei, precisa ter o acordo do Sistema de Garantia de Direitos local, mas são serviços que já têm mostrado uma eficiência bastante grande para que cuide também de adolescentes. E dizer que, então, a questão da família acolhedora é que ela vai cuidar desta criança sabendo que não é seu filho, que o seu cuidado é temporário, vai respeitar a identidade e oferecer para essa criança todo o cuidado que ela necessita, assegurando a convivência familiar e comunitária no período em que for necessário a medida protetiva. A diferença entre família acolhedora, que nós então no Brasil não entendemos que a família de origem, a família extensa da criança é família acolhedora, então no Brasil nós não entendemos que a família extensa é um importante espaço, né, um locus aí privilegiado para que a gente já envolva desde o início do acolhimento, que se essa criança não puder voltar para o seu pai ou para a sua mãe, um avô, um tio, que seja significativo para ele, já esteja, então, no seu convívio, para que ele possa, então, usufruir, e se ele não puder voltar para os pais, que eles possam voltar para a família, então, estendida. A diferença do abrigo é porque a gente, então, sabe que o abrigo, o coordenador é o guardião, no nosso caso, a guarda é para a família acolhedora, só que nós temos uma corresponsabilidade com isso, acho que isso o Poiane vai explicar depois. A diferença com a adoção, principalmente porque a adoção, o direito é irrevogável, é total, existe substituição da questão, vira mesmo pai e mãe, né? É uma nova história que ali inicia. Família acolhedora, há parceria e colaboração, a preservação da identidade, então família acolhedora não é adoção, né? Então ela pode ser inclusive um caminho para a adoção. Ela pode ser implementado esse serviço em qualquer município, né, desde que a gente saiba sempre que a responsabilidade é do executivo, na interface, então, com o poder judiciário. Existem consórcios em municípios de pequeno porte, que a gente também já percebe que tem sido muito bom. Eu digo que ele é uma inovação, a forma como nós estamos trabalhando hoje com a família acolhedora, e ele exige uma tarefa muito complexa, e eu sempre recomendo que haja metodologia, formação. Não dá para a gente arriscar fazer um programa um serviço desta natureza se nós não estivermos preparados. E posso dizer, quando estamos preparados? Nós estamos nos preparando sempre, mas existe uma capacitação inicial, e eu sempre falo que a diferença entre aptidão e competência é que tanto famílias acolhedoras como profissionais precisam ter aptidão para trabalhar num serviço dessa natureza. E nós vamos nos tornando competentes com o exercício do acolhimento em nossas vidas. Então, isso eu já disse, e eu quero encerrar, né, poder dizer para vocês, eu vou puxar aqui um pouquinho, né, para dizer como é que nós estamos aqui no Brasil hoje, 33 mil, em cima ainda dos dados de 2018, em torno de 33 mil crianças acolhidas, quase aí 9 mil na primeira infância, e ainda a grande maioria no acolhimento institucional. Os novos números de que temos, né, dos serviços de família acolhedora, é que em 2018 foram criados 68 serviços, 70 em 2019, 70 em 2020, 4 em 2021. Então, nós temos hoje no Brasil 484 serviços em 448 municípios. Trabalhamos hoje numa coalizão nacional, acho que a cada dia mais pessoas estão aderindo, e queremos muito sair deste número de 4%, e nós temos uma meta para chegar pelo menos a 20%. Então, estamos trabalhando para dar mais visibilidade ao acolhimento familiar, e muito em breve vamos poder falar um pouco mais disso. Mas eu gostaria de encerrar dizendo que uma coisa nós já precisamos prestar atenção. 40% das crianças que vivem em instituição
ficam até 6 meses, e as estatísticas já mostram que 82% de crianças que estão em família acolhedora ficam até 6 meses. Então, a provisoriedade e a excepcionalidade também é comprovada que pode ser melhor exercida para a vida da criança em serviços de família acolhedora. Eu encerro dizendo que nós não estamos aqui para dizer, né, é este contra aquele, né? Nós estamos aqui para dizer o que é melhor para a criança. E acredito muito que os profissionais que trabalham no acolhimento institucional são as melhores pessoas para executar um serviço de família acolhedora. E que se tivermos um planejamento no entendimento do que é o melhor interesse da criança, teremos pessoas muito aptas a trabalhar também no serviço de família acolhedora, voltado então para o melhor desenvolvimento da criança e do adolescente. Desculpa da corridinha, mas estou aqui à disposição para que a gente possa dialogar. Muito obrigada. Obrigada, Jane. Obrigada. Obrigada, Eulara. Foi precisa no tempo. A gente vai seguir para a apresentação do Dr. Poiani, depois a gente abre para discussão, tá bom? Então, vou apresentar o Dr. Poiani. Dr. José Roberto Poiani, bem-vindo, obrigada por estar aqui. Para quem não conhece também, o Dr. Poiani, ele é juiz da Vara da Infância em Uberlândia, Minas Gerais, desde 2013. Também é membro da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, atua como professor, e de fato ele tem atuado muito fortemente nas comarcas do estado de Minas Gerais para que seja reduzido o número de crianças e adolescentes acolhidos em instituições, né, e para a expansão do acolhimento familiar, e acompanhou e acompanha de perto, né, a execução do serviço em Uberlândia. Então é um prazer tê-lo conosco, doutor. Boa tarde, Lara. Boa tarde a todos os amigos que nos acompanham aqui pelo grupo mais restrito do Zoom e pelo grupo mais ampliado do YouTube, no canal do Fazendo História. Uma honra, uma alegria poder dividir esse diálogo com a Jane, uma querida amiga, e de certa maneira é um conforto poder falar depois dela, porque ela prepara muito o nosso terreno, mas nos deixa um compromisso enorme no sentido de dar continuidade sem deixar cair esse elevadíssimo nível. Jane é referência para nós quando se fala de muitos assuntos, especialmente o acolhimento familiar. Tenho aprendido muito em cada um dos eventos que temos participado. A internet aproxima pessoas, quantas pessoas de vários estados brasileiros, aqui mesmo eu já vi pessoas do Nordeste, do Norte, do Sul, isso é uma alegria. Eu já fui apresentado, alguns já me conhecem, eu conheço alguns de palestras, de eventos, a gente viajava muito, agora nós viajamos virtualmente, e essa é a vantagem que a internet nos proporciona nesses tempos de pandemia. Eu vou compartilhar aqui uma tela para a gente usar como o norte para o nosso diálogo dos próximos 30 minutos. O meu convite é para apresentar o serviço de acolhimento familiar de Uberlândia, mas eu gostaria de pedir permissão para, dentro dessa sequência da Jane, introduzir um pouquinho do que eu vejo, de como eu vejo, porque o que eu tenho aprendido na infância nesses tempos é que esse diálogo entre os diversos saberes, um fala a partir da assistência social do município, outro do estado, outro é um psicólogo, outro é um médico. Isso tem enriquecido muito os debates, os diálogos intersetoriais, e a gente consegue muito também exercer empatia, nos colocando um pouco no lugar dos outros, e aí a gente vai construindo junto dessa forma humanizada que a gente cresce. Eu vou compartilhar aqui então, vou tentar, né? Ok? Ok. Pronto. Puxar aqui de lado essa... Não sei onde eu coloco melhor. Pronto, vamos lá. Esse diálogo sobre famílias acolhedoras no Brasil,
Eu quero deixar muito claro desde o início que nós estamos aqui, como disse muito bem a Jane, para fazer comparações no sentido ruim, de colocar de um lado o acolhimento institucional, de outro o acolhimento familiar. Mas, a nosso ver, nós sabemos que cada instituição, seja acolhimento familiar, seja família acolhedora, estão dentro da alta complexidade e, por certo, eles têm seu esgotamento. O acolhimento institucional chega a um ponto em que, por muito eficaz que ele seja, ele vai continuar sendo um ambiente coletivizado, cujas consequências já são cada vez mais conhecidas e muito bem apresentadas pela Jane aqui na sua fala. Nós não estamos aqui para dizer que o acolhimento institucional deve ser eliminado, até porque o Estatuto não o fez. Ele introduziu uma preferência, mas há situações, e eu deixo aqui essa primeira mensagem, de que, a nosso ver, o melhor lugar, pela opção do nosso próprio legislador, é que o melhor lugar para o ser humano crescer e se desenvolver, embora não seja o lugar perfeito, é o ambiente familiar. Todos nós sabemos que temos muitos profissionais de muitos locais do Brasil, estamos dentro desse grande sistema de garantia de direitos da infância e juventude, modernizado, inaugurado pela Constituição Federal de 1988 e depois mais disciplinado pelo ECA, que desde 1990 já passou por mais de 30 alterações legislativas, destacaremos algumas muito brevemente, porque o nosso diálogo aqui é mais para falar da prática do acolhimento familiar aqui de Uberlândia. O primeiro convite que eu vou trazendo, enquanto a Jane foi falando, eu fui também seguindo essa provocação, esse convite de ir vivenciando todas essas etapas que o Brasil passou, acompanhando a evolução de outros países, para chegarmos até hoje nesse trabalho de garantia da convivência familiar, segundo a nossa legislação atual. Então, por certo, nós nos encontramos dentro dessas engrenagens aí, e aí nós precisamos nos localizar, sabendo que o que nós fazemos tem impacto no que o outro faz, e todos nós estamos juntos para proporcionar esse exercício de empatia, no sentido de garantir que a convivência familiar ocorra. Se a convivência familiar é um local mais adequado, é um direito constitucionalmente garantido para as crianças se desenvolverem nas famílias, vamos dizer assim, nas famílias funcionais, nas famílias que cuidam, que nutrem, que conseguem dar toda essa proteção que a criança precisa, esse exercício de empatia consiste em nos colocar no lugar dessas crianças quando a sua família de origem, quando a sua família extensa não tem condições, por diversas razões, de dar a ele esse direito à convivência familiar. Então, é a partir desse olhar, a partir do direito que a criança tem lá no artigo 100, parágrafo único, acho que inciso 12 ou 11, de se manifestar, é esse o exercício que eu sugiro que todos nós façamos, eu procuro fazer todos os dias, porque é muito frequente. Nos casos em que a gente vai atendendo, por vezes a gente chega a um momento que nós vemos que, em alguma situação, a gente começou a defender mais o interesse da família do que da criança. Sabemos que a criança é um ser integral, sabemos que ela tem direito de ficar em sua família por primazia constitucional, legal e até pela própria natureza, mas há situações, o artigo 100, parágrafo único, nos fala nos seus primeiros incisos, em que há situações em que os interesses da criança e da família, por incrível que pareça, se conflitam. E quando há esse conflito, nós precisamos lembrar que toda a nossa atuação, seja de juiz, seja de promotor, seja de profissional integrante de todas as instituições da rede de atendimento à infância e juventude, é na busca do melhor, do superior interesse da criança e do adolescente, e aí é que situa, então, a preferência legal do acolhimento familiar, já trazido aqui pela Jane desde 2009, que consta no nosso estatuto. Como já bem exposto pela Jane, nós temos uma legislação posta que temos aí todo o instrumental necessário para nós podermos trabalhar. Recentemente estava assistindo uma live do professor Jesus Palacios, organizada pela Universidade do Porto, e ele fazia uns questionamentos, por exemplo, por que o Brasil e Portugal, apesar de já sabermos o que temos que fazer, apesar de já termos o conhecimento da ciência, apesar de já termos o instrumental, por que ainda nós não conseguimos avançar? Essa é uma pergunta que me incomoda muito, porque todos nós defendemos e entendemos que criança deve ficar em família, que o direito dela é de ter essa convivência familiar preservada, mas às vezes eu digo que a gente não se incomoda muito de violar o direito à convivência familiar. Eu estou dizendo isso a partir de dentro do Poder Judiciário e sem medo algum de dizer que essa responsabilidade está lá na Constituição e de todos nós. Se o serviço de acolhimento familiar não ampliou como deveria, se já passamos
12 anos praticamente da Lei 12.010 de 2009, por certo, todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade e justamente estamos aqui para buscarmos esses avanços, não é? O nosso legislador constituinte, ele já escolheu a família como base da sociedade, daí a minha conclusão de que, em regra, o lugar de criança é em família, o lugar que deve ter especial proteção do Estado. Ocorre que, como sabemos, a família é o lugar de proteção, de segurança e cuidado, mas nem sempre isso acontece. Às vezes se torna um foco de conflito, às vezes é um espaço silencioso de violação de direitos. E quando isso ocorre? Há situações, e todas as famílias passam por turbulências, todas as famílias têm suas dificuldades, a minha família não é perfeita, talvez de nenhum de nós seja, mas em muitas situações, a imensa maioria, nós conseguimos superar essas dificuldades, seja com o apoio da rede de proteção, seja da própria família extensa, os obstáculos, até, por exemplo, uma gravidez não planejada, a família encampa esse novo membro da família e dá a ele toda a proteção que precisa. Há situações em que isso não é possível, e aí a pergunta, a Jane já expôs muito bem, o que nós fazemos nessas situações. O recente estudo do ano passado, do IPEA, revela ainda da grande distância que nós estamos para proporcionar a convivência familiar a essas mais de 30 mil crianças e adolescentes que se encontram nos serviços de acolhimento. Nós já sabemos que nós progredimos aí 4%, um pouco mais. Os dados de hoje, a Jane trouxe os dados de 2018, hoje eu acessei o SNA, e esses dados de hoje não mudam muito. Continuamos aí com quase 31 mil crianças e adolescentes em acolhimento, dos quais 95,3% estão em acolhimento institucional, ou seja, 4,7% de crianças e adolescentes que estão em família acolhedora. O que preocupa bastante, a Jane já nos trouxe essa, e sempre fico fazendo um gancho com a fala dela, porque foi, como de costume, muito propícia, muito pertinente. Nós temos aí quase 8 mil crianças, uma cifra de cerca de 26% de crianças na primeira infância, justamente onde essas janelas de oportunidades tão faladas na atualidade, mais acontece. Então, temos aí muito que fazer para inverter, quem sabe começando pela população abaixo de 3 anos e avançando para a primeira infância como um todo. Concordo plenamente com a Jane no sentido de que também temos os direitos das crianças mais velhas, dos adolescentes, mas se nós pudermos começar, a minha sugestão e a experiência de Uberlândia nesse sentido, que a gente comece pela primeira infância. Temos aí o referencial de outros países, sabemos que o acolhimento familiar não é novidade, a Jane já expôs que já tivemos outras iniciativas aí no século passado, no Brasil, mas hoje, nos dados atuais, revelam que muitos países estão extremamente mais avançados do que o Brasil. A Espanha, por exemplo, com 60% de acolhimento familiar, mas Portugal aí na faixa dos 5% em média. Nós estamos aí mais ou menos em mesmo patamar de Portugal. E aí a pergunta que nos vem, como proteger naqueles momentos em que a tempestade vem? E como a Jane muito já nos falou, a tempestade vem e ela vem em todas as famílias. E esse guarda-chuva da proteção integral que o ECA tanto nos fala, entendendo a criança como um ser integral e não fracionado, os diversos direitos que estão lá no artigo 227, eles devem ser observados em conjunto. E essa proteção integral é que é bastante desafiadora numa situação em que, por exemplo, a família não está estruturada de modo a receber esse apoio da rede de proteção da sociedade e do Estado, as outras duas instituições que têm a corresponsabilidade para proporcionar à criança e adolescente essa prioridade absoluta. Quando essa família não está em condições, aí é que entra o sistema de justiça para fazer essa proteção. A tempestade passa e aí esse guarda-chuva muito bem ilustra, ninguém fica de guarda-chuva o tempo todo, não há lugar em que chova 365 dias por ano, mas há situações que esse guarda-chuva precisa ser aberto. E quando isso ocorre, trazendo aí para o sistema de garantia de direitos, é o momento em que a rede de proteção, seja através do Conselho Tutelar, seja CREA, seja CRAS, seja qualquer instituição que faz parte dessa atenção, essa comissão de frente de atenção à infância e juventude, nos traz uma situação em que ou já houve acolhimento emergencial ou
esse acolhimento é requerido pelo Ministério Público ou ele deve ser determinado pelo próprio magistrado, na medida em que tudo que é trazido ali é no seguinte sentido: nós já promovemos a família, nós já fizemos muito do que era possível, dentro do instrumental que cada município possui, a criança continua reiteradamente exposta à situação de vulnerabilidade e a justiça tem que dar uma resposta. Aí é que entram as medidas de proteção, entram a família acolhedora, entram o acolhimento institucional. Essa mudança, essa cultura do acolhimento, como já nos falamos, já ouvimos aí mais cedo com a Jane, essa cultura de acolhimento que ainda temos muito forte, o acolhimento institucional frente ao acolhimento familiar, talvez possa ser motivo de início de uma mudança em cada uma das cidades. De você que nos assiste nesse momento, talvez seja a partir de você que isso começa a mudar. O convite que deixo aqui, a nossa fala é sempre nesse sentido de trazer essas reflexões, porque por vezes a gente é muito bom para apontar o dedo para o outro, né? De dizer que a família, que o Estado, que a justiça, que o promotor, que o juiz, que o conselho tutelar, mas na verdade somos todos corresponsáveis. E na medida em que nós começamos a agir para mudar essa realidade, para colocar em prática o que verdadeiramente acreditamos que é a proporcionar às crianças e adolescentes um ambiente familiar onde ela possa se desenvolver bem, às vezes é necessário a gente cortar na própria carne, mudar preconceitos, revisitar conceitos. A convivência familiar que se espera às crianças e adolescentes a todo tempo é esta aí que nós conseguimos ver por essa foto, não é esta, não faz parte de convivência familiar saudável. Aliás, nem podemos falar em convivência familiar com essa imagem aí tirada lá da pesquisa dos professores lá de Harvard a respeito dos órfãos da Romênia. A Constituição Federal já trouxe essa prioridade absoluta de diversos direitos, a convivência familiar é nesse sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente traz a convivência familiar nesse mesmo patamar de prioridade absoluta. Estou passando rapidamente para a gente chegar finalmente no que mais nos interessa. O Estatuto até diz o que é prioridade, como é que se faz prioridade absoluta, está aí, que às vezes é um dispositivo legal muito pouco lido, né? Se fala muito de prioridade absoluta, mas na hora de destinação de recursos, na hora de fazer políticas públicas, na hora da sociedade, via CMDCA fazer um diagnóstico, na hora de se implantar os ainda tão poucos planos municipais de primeira infância, a gente esquece o que é prioridade absoluta. Sabemos que o marco legal da primeira infância agora fez aniversário há poucos dias, ele nos fala, e no mesmo sentido, de que se deve primeiro trabalhar a criança na família. Primeiro se deve fortalecer as famílias, identificar as famílias que têm maiores situações de vulnerabilidade e de risco e nelas investir. O que nós trazemos à reflexão e quando isso já foi realizado? E quando isso já se esgotou? E quando a própria rede de garantias informa o sistema de justiça, nós não temos mais o que fazer? E quando acontece, em casos como eu já recebi muito, ofícios do CREAS, dizendo, olha, já fizemos diversas atuações junto a essa família e elenca todas elas e chega a um ponto de dizer, nós estamos encerrando o atendimento porque a família não aderiu a nada. E aí se busca uma resposta do Ministério Público, se busca uma resposta do Poder Judiciário, e nós, com base nesses subsídios, não temos outro caminho. Para proteger, nós temos que tirar essa criança dessa família, já ali bem diagnosticado, sabendo que o acolhimento é a última medida, sabendo que tem que se esgotar através da busca da família extensa, pessoas com as quais a criança tem afinidade, afetividade. Sabemos que laços de sangue não são os principais para se manter uma criança num ambiente de convivência familiar saudável. O próprio Estatuto, em seu artigo 25, ele fala o que é família extensa. Às vezes nós vemos a rede de proteção, por vezes, escarafunchando a vida dessa criança, o seu mapa de família, hereditário, e descobre um familiar nos mais longes rincões do Brasil, e aí o que se busca muitas vezes é ensinar alguém a amar alguém, ensinar alguém que nunca viu aquele ente querido, aquele membro da família, simplesmente a pretexto de ser família. Ocorre que o tempo passa, as situações vão se perpetuando, o acolhimento ele é provisório, nós temos que tomar cautela em relação a isso,
E, enquanto isso, a criança está fora do serviço da convivência familiar, muitas vezes, já falamos aí, 96% estão nos acolhimentos institucionais, enquanto nós, em nosso gabinete, enquanto nós, em nossa sala de trabalho, ficamos defendendo a expedição de ofício para cá, para lá, e tentando promover uma família. Por quê? Porque até a criança entrar na medida de proteção de acolhimento, não se conta prazo. A rede de proteção trabalha a criança e o adolescente indefinidamente. Quando a situação chega a um ponto, às vezes já passaram 2, 3, 4, 5 anos, aí se chega na justiça com uma decisão de acolhimento, uma sugestão de acolhimento, e o Poder Judiciário precisa mostrar, olhar para trás tudo que foi feito e não refazer tudo, porque senão vamos fazer mais um retrabalho, a criança ficar mais 2, 3, 4 anos acolhido, não haverá ingresso de ação de destituição do poder familiar, a criança será eternizada no acolhimento, e isso é extremamente danoso para ela. O Estatuto, a nosso ver, ele veio com um equívoco que precisava ser corrigido e somente o foi em 2009, ou seja, vários anos depois, né, o Estatuto é de 1990, só lá em 2009 é que veio a Lei 12.010 falando da preferência do acolhimento familiar em relação ao institucional, e daí para frente a Jânia já trouxe todo esse instrumental. Eu ressalto aqui o papel do Ministério Público, não sei se temos aqui membros do Ministério Público ou servidores, da responsabilidade que o Ministério Público pode fazer no sentido de atuar para aqueles serviços que não foram oferecidos ou foram oferecidos de maneira irregular. Existe inquérito civil, existe ação civil pública, e foi nesse caminho que se foi construindo essa rede de proteção um pouco mais ampliada, como acontece aqui em Uberlândia. Vou seguindo rapidamente, falando aqui da integração operacional, já chegamos aqui na situação de Uberlândia. Uberlândia, para eu fazer um pequeno histórico do que acontece aqui, é a segunda maior cidade de Minas Gerais, cerca de 700 mil habitantes. Quando eu cheguei na infância, em 2013, na Vara da Infância e Juventude, já tinha acontecido um trabalho na época falavam-se de mutirões em prol da infância e juventude. Uberlândia tinha mais de 210 acolhidos naquele momento e só tinha acolhimento institucional. Todo um trabalho foi feito da Vara da Infância, do Ministério Público, da rede de proteção, no sentido de acelerar e dar a devida agilização na solução da situação jurídica dessas crianças. Pois bem, quando eu cheguei, o acolhimento estava aí na faixa de 45 crianças e adolescentes, apenas em acolhimento institucional. O Ministério Público, verificando que em 2009 já houve essa Lei 12.010 e não havia ainda sido implantado pelo município o acolhimento, instalou um inquérito civil, fez um termo de ajustamento de conduta com o município, já iniciando o acolhimento familiar em 2014. Depois nós vamos vendo aí toda a evolução. 2015 foi regulamentado por lei, 2017 aumentamos de 10 para 30 vagas, a Bolsa Auxílio subiu de R$500 para R$900, depois em 2019 subiu para 45 vagas, e nesses tempos de pandemia o que nós pudemos perceber um aumento considerável dos números de acolhimentos, pelo menos aqui na comarca de Uberlândia. Nós conseguimos manter a estabilidade do número de acolhidos em acolhimento institucional, e aí o município fez essa ampliação dos serviços de acolhimento familiar, e hoje nós estamos com 60 vagas, uma lei aí de dezembro de 2020 ampliou de 45 para 60 vagas, a Bolsa Auxílio continua sendo de R$1.000 para cada família que acolhe, sabemos que o acolhimento é de uma criança por família, à exceção de grupos de irmãos, e a nossa lei municipal, ela traça, e é importante que cada município tenha a sua lei municipal disciplinando o serviço conforme as suas peculiaridades, inclusive financeiras. A nossa lei prevê que quando a criança ou adolescente tem deficiência, alguma demanda especial, o valor da bolsa pode ser de até um salário, no caso aqui, R$1.500. Temos aí os dados atuais de hoje do acolhimento institucional e familiar de Uberlândia. Hoje nós estamos com um total de 75 crianças e adolescentes em acolhimento, dos quais 25 estão em acolhimento institucional, a sua imensa maioria são crianças mais velhas e adolescentes. Esse é um dos desafios que eu vou apresentar logo em seguida, que ainda temos que enfrentar, mas hoje nós estamos com, exatamente hoje, semana passada tínhamos 54, hoje nós temos 50 crianças e adolescentes em família acolhedora, correspondendo aí aproximadamente 66%, ou seja, mais ou menos 2/3 de crianças e adolescentes
num serviço que começou em 2014, que teve muitas dificuldades em 2014, em 2015, em 2016. Muitos foram os desafios e eu vou listá-los logo em seguida para a gente poder seguir nos nossos debates. Acho que me faltam mais 5 minutos, acho que eu consigo terminar. Hoje nós temos 12 grupos de irmãos, temos grupos de até 3 irmãos em família acolhedora, e aqui na lei municipal a família ganha R$1.000 para cada criança acolhida. Se forem 2 crianças, R$2.000, se forem 3 irmãos, R$3.000. Nós já começamos esse trabalho de incluir adolescentes no serviço de acolhimento familiar, já temos 14 adolescentes em família acolhedora. Temos um caso de uma adolescente que tem um bebê e ela e o filho estão na família acolhedora, o que para nós é motivo de muita alegria. A mãe exerce a maternagem com o seu bebê, está protegida junto com o filho, enquanto está sendo decidida a situação jurídica dela e do seu bebê. 40 famílias estão aptas, já cadastradas, capacitadas, selecionadas e prontas para receber família acolhedora, crianças ou adolescentes. 30 estão acolhendo, porque nós temos 50 acolhidos, mas temos vários grupos de irmãos e temos 18 famílias em cadastramento, sendo que dessas 18 em cadastramento, nós fizemos os 2 últimos cursos de capacitação, foi totalmente online, alguns encontros, vários encontros virtuais com as famílias e depois os estudos, todos os demais procedimentos, nós podemos falar sobre isso caso haja dúvida nesse sentido, como é que é a prática da seleção, do cadastramento, como é que é feito essa interface do serviço de acolhimento. Mas eu resumo dizendo que, e costumo falar isso em todos os lugares, todas as comarcas onde eu visitei, onde eu estive, em que o juiz, o promotor, ou ao menos um deles, coloca a mão no serviço, o serviço anda. Quando a gente está junto, conhecendo as famílias, participando da capacitação, participando desse diálogo constante, o serviço caminha, o serviço consegue ter essa qualidade que se exige na alta complexidade. As nossas conquistas nesses aí 6, 7 anos de acolhimento familiar estão aí relacionadas. Essa mudança da cultura, das pessoas não se incomodarem que as crianças estão no que se chama muito de abrigo, ainda tem gente que chama de orfanato, né? Ainda tem muita gente que trabalha sob a ótica do Código de Menores, por incrível que pareça, depois de 30 anos do ECA, mas nós conseguimos ir devagarzinho superando essas resistências com um serviço novo. As próprias instituições de acolhimento foram aceitando mais, porque na época inicial foi entendido como uma concorrência ou uma reordenação dos serviços, acolhimentos institucionais foram enxugados, foram fechando, né? Hoje nós temos os 5 abrigos em Uberlândia, mas todos com muito poucas crianças, 4, 5, 6, poucas crianças, poucos adolescentes, né? Talvez no futuro possamos ter mais um reordenamento. Hoje a primeira infância já faz um bom tempo, está integralmente atingida, nós não temos nenhuma criança, nenhum adolescente de primeira infância que não esteja dentro do serviço de acolhimento familiar, inclusive grupos de irmãos. Aumentamos o número de famílias cadastradas, como eu já mencionei ali, nós temos 40 cadastradas. A qualidade das equipes técnicas melhorou muito. Hoje nós temos aqui uma equipe técnica, conforme a orientação do próprio CONANDA, uma equipe técnica composta por assistente social e psicólogo para cada grupo de 15 crianças acolhidas. Então, nós temos 4 equipes técnicas para 60 famílias, crianças em acolhimento familiar e uma coordenação que gerencia todo. O serviço é executado por uma organização da sociedade civil, aqui denominada Missão Sal da Terra, uma parceira do município que executa esse serviço, na linha do que a Jane já nos expôs, é uma mesma instituição que trabalha com acolhimento institucional de adolescentes do sexo feminino e um outro acolhimento de adolescentes do sexo feminino. Olha aí essa comprovação de que quem já está no serviço pode dar um caminho a mais, tem mais proximidade para poder, quem sabe, iniciar o acolhimento familiar, separando-se, evidentemente, os serviços, né, cada um nas suas peculiaridades. Essa interação com a rede de proteção tem aumentado muito e as audiências concentradas permitem essa aproximação, é muito importante isso. Reduzimos o número de abrigos, eu chamo aí de abrigos, mas são casalares e acolhimento institucional, e o acolhimento familiar emergencial pelo conselho tutelar já temos conseguido fazer, porque o nosso entendimento é de que, assim, em situações emergenciais e não de urgência, de emergência, o Conselho Tutelar pode fazer um acolhimento, o abrigo pode receber e deve receber, o ECA é expresso nesse sentido, devendo comunicar ao juízo em 24 horas. Se pode fazer o acolhimento familiar, nós entendemos que o institucional, nós entendemos que o familiar também é possível,
não há necessidade da criança sair da família para um abrigo e depois do abrigo ir para a família acolhedora. Podemos já fazer uma transição direta com um serviço bem organizado, equipe de plantão a todo tempo, famílias esperando, enfim, esse caminho aí. Desafios são esses aí, ressaltar sempre, falar sempre da importância da convivência familiar. Essa tão falada convivência familiar ainda é motivo, como eu já disse, de falta um pouco de internalização do que é a convivência familiar e quanto isso faz de diferença na vida de uma criança e de um adolescente. Não se trata de protegê-la, tirando ela do direito de conviver com a sua família, é um direito constitucional. Então, nós precisamos sempre ressaltar, a sociedade de cada município precisa internalizar essa importância da convivência familiar. Adolescentes envolvidos com drogas e ato infracional, ou separados ou juntos, é um desafio que nós enfrentamos ainda, de inserção em família acolhedora, o perfil das famílias para abranger esse público, o cumprimento dos prazos, que é sempre um grande desafio, né? Os processos às vezes demoram para andar, quando eles chegam nos tribunais, às vezes fica lá um ano para julgar um recurso, então nós ainda temos dificuldade de cumprir prazos e os atendimentos nesses tempos de pandemia, como eu disse, o serviço aumentou a demanda, aumentou as vagas, mas nós temos dificuldades de visitação, de atendimento, e isso tem sido feito com as dificuldades que aparecem, e nós podemos falar logo depois um pouquinho sobre isso. Os requisitos para o sucesso, segundo a nossa experiência, são esses aí que eu coloquei. Repito aí nesse outro caminho, né? Não se pode falar em serviço de alta complexidade sem profissionalização. Essa aí é a campanha, acho que o próprio, eu vi uma palestra da Cláudia Cabral lá em Brasília e vi esse vídeo, busquei no YouTube e achei fantástico essa campanha de evitar o acolhimento familiar institucional de crianças de até 3 anos de idade. O nome, esse poema que eu gosto muito, que é o Hoje, né? A gente não pode ficar deliberando quando vai implantar a família acolhedora, quando nós vamos mudar essa nossa perspectiva em relação à proteção. Enquanto isso, a criança está passando, se torna adolescente e serão amanhã os cidadãos que vão estar na nossa sociedade com todos os desafios que são inerentes a quem passa por longos anos em sistemas, em serviços de acolhimento. Não com a mesma maestria, mas com o mesmo entusiasmo de falar sempre em prol da convivência familiar e, acima de tudo, a nossa atuação em prol da convivência familiar em tempos ideais é na família de origem. Não sendo isso possível na família extensa, não sendo possível na família acolhedora, não sendo possível na família substituta, mas que a gente sempre tem em mente que a convivência familiar é um direito que está previsto constitucionalmente e não é à toa. Eu vou deixar de compartilhar a minha tela agora, dizer que foi uma honra estar aqui, passei 5 minutos do tempo, eu acredito, e fico à disposição para próximos diálogos aí, intervenções. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Poiani, foi muito bom, doutor Poiani e Jane. A gente recebeu muitas perguntas aqui pelo Zoom e pelo YouTube, e eu quero começar falando de uma pergunta, assim, gente, talvez não dê para a gente passar por todas as perguntas, tá? Mas tem uma pergunta que eu acho que poderia ser interessante de começar, que alguém perguntou se vocês teriam dicas para a implantação do serviço em municípios de pequeno porte. Eu acho que acho que o desafio da implementação do serviço é um desafio em municípios de todos os portes, né? E a gente tem experiências bem sucedidas em metrópoles, em cidades bem pequenas, né? E eu acho que o Dr. Poiani foi falando alguns pontos muito importantes, né? Então é muito... Chama atenção, né, Poiani, o sucesso de Uberlândia, na verdade, o crescimento do número de crianças acolhidas em família acolhedora, né, como isso foi muito rápido, na verdade, né, porque a gente vê que é um serviço que é construído muito devagar e artesanalmente, e a qualidade do serviço de vocês, enfim, se vocês puderem falar algumas dicas de implementação do serviço que é importante garantir para que ele seja implementado. Bom, eu vou iniciar dizendo que concordo plenamente que todas as comarcas têm condição de implementar o serviço de acolhimento.
todas têm até a obrigação de apresentar esse serviço. A Jane já nos apresentou iniciativas que nós temos no Paraná, que nós temos em Santa Catarina, 3 municípios que me lembro, que é a Piúna, Ascurra e Ponteio, Rodeio, uma coisa nesse sentido. Eu conheci esse serviço em 13 Itilhas, quando lá estive visitando. Existe possibilidade dos serviços regionalizados disciplinados pelo Estado. Nós sabemos que o Estado investe muito pouco, o município acaba levando-se nas costas, o que é motivo de muita preocupação. Talvez a União possa e os estados possam destinar um pouco mais de recursos nesse sentido. Então, eu acho, Lara, que seria possível, sim, através de consórcios de municípios, através de serviços regionalizados, através de um diagnóstico coerente, né? Tem muitos colegas juízes que falam: minha comarca não tem demanda, eu não tenho acolhimento. Ocorre que, se for bem sincero, se for ter um trabalho de contato mais próximo com a rede de proteção, especialmente com o Conselho Tutelar e CRAS, às vezes vamos nos deparar com uma demanda reprimida que fica ali, meio que esquecida, porque a criança está numa família e vai ficando naquele prazo indefinido, como já mencionei. Então, um diagnóstico, se a comarca tem poucos acolhidos, tem comarcas em Minas Gerais, e são muitas, que tem população pequena, muitos municípios com baixa população, às vezes tem um acolhimento institucional lá com 2, com 3, com 4, com 5 crianças. Então é possível, sim, a nosso ver, que a mesma equipe que coordena, que executa, seja diretamente, seja através de organização da sociedade civil, ela possa também se capacitar, né, e iniciar o acolhimento familiar dentro desses números aí quantitativos. Conanda fala de até 20 crianças para cada equipe técnica, para acolhimento institucional, e 15 para a família acolhedora. Então, eu acredito que em muitos municípios é possível fazer isso, sim. Acho que é. Oi, Lara. Acho que o Dr. Poiani já falou tudo. Vocês estão vendo, né, gente? Por que a gente fica feliz em ouvir o Dr. Poiani falar? É muito rico a gente poder ver um juiz assumindo uma postura como essa, e eu digo, Lara, que nós precisamos muito disso no nosso país. Eu acho que tenho percebido que todos os municípios onde o juiz, o promotor, ele toma para si essa união, né, que é necessária no sistema de garantia de direitos, os municípios andam muito mais rápido, né, com a questão do acolhimento familiar. E também cito a mesma região de Santa Catarina, que o Dr. Poiani falou, e com endosso, né, que o Estado tem o papel de fazer a regionalização, mas não tem feito. E aí o quanto isso pode ser feito, então, pelos próprios municípios a partir do consórcio. Os 3 municípios de Santa Catarina têm uma proximidade muito grande, né, entre um município e o outro, então eles fazem um acordo, né, da questão do acompanhamento, e eu digo assim, quantas vezes, né, eu já estive lá mais que uma vez, e vi assim, às vezes, era mais perto ir para uma outra cidade do que ir para um bairro de Campinas, ou um bairro de São Paulo. Então, assim, o quanto que nós precisamos colocar a legislação a serviço do contexto local. Então, o contexto local precisa estar atento para responder às necessidades que o contexto mostra para preservar, né, a questão da criança, tá? Então, acho que eu só complementaria isso, acho que o Dr. Poiani foi muito claro, né, para essa resposta. Jane, se me permite, Lara, só fazer uma intervenção de uma questão mais recente que foi trazida aqui no chat, eu estou acompanhando pelo YouTube também. A pergunta foi se o serviço regionalizado não importaria em desrespeito ao direito à convivência familiar e comunitária. Quando nós falamos em família acolhedora regionalizada, nós estamos pregando que os municípios se organizem para que eles tenham um serviço cuja equipe técnica, a sede, os servidores sejam compartilhados, mas o trabalho deve ser no sentido de capacitar famílias acolhedoras em todos os municípios. Esse é o trabalho. E a outra, nós não vamos ficar exportando crianças, como às vezes a gente vê muito isso acontecendo no acolhimento institucional. Eu vejo muitos juízes, e o que nos preocupa muito, o Minas Gerais tem muitas comarcas em que se faz isso, não tem sequer acolhimento institucional. Então, o que o colega faz? O município, entre aspas, paga vagas de acolhimento para outro município, que eu considero, com todo respeito, uma vergonha, um desrespeito absurdo a esse sistema de garantias que tem que ter.
né, de direitos, aí a criança é colocada num carro e às vezes levada a 200 quilômetros de sua casa para um abrigo. Tem colegas que têm abrigo e ainda sugerem que o outro colega receba em sua comarca um adolescente, especialmente, que está me dando trabalho no meu abrigo, que eu também, respeitosamente, não posso concordar jamais. Então, é preciso ter isso em mente, que as famílias acolhedoras precisam ter capacitadas famílias em cada município, que o custeio do serviço é que vai ser compartilhado, não é isso, Jane? E não, a criança não vai ficar, e além do mais, o que a Jane muito bem trouxe, esses 3 municípios que nós falamos, eles ficam a 5 quilômetros, 10 quilômetros um do outro, então é muito mais perto que até bairros de Uberlândia mesmo, daqui no fórum são 12 quilômetros, onde eu estou, da minha casa, então é mais ou menos isso. Muito bem. Jane, doutor Poiani, eu queria fazer uma pergunta, apareceu 3 vezes essa pergunta aqui, que tem relação com a adoção, né? Então aparece aqui uma pergunta, se a família acolhedora é um caminho para adoção, e também sobre como que é os acolhimentos de longa duração na família acolhedora, né? Uma outra pessoa perguntou o que vocês acham quando a família acolhedora entra com pedido de guarda do acolhido sob sua responsabilidade, e a Giovana acabou de perguntar aqui também, né? Crianças na primeira infância são hoje mais de 90% das opções de pretendentes à adoção. Como trabalhar isso com as famílias acolhedoras? Há situações em que elas solicitam a adoção das crianças que acolhem, como lidar com essas situações? Posso começar, Poiani? Gente, olha, hoje ainda está mais claro, né? E eu vou dizer para vocês o que eu concordo e o que eu discordo, né? Que o ECA hoje coloca que a família acolhedora não pode estar nem mesmo no cadastro de adoção, que eu discordo. Eu discordo porque eu digo que cada vez mais no Brasil eu tenho percebido que nós vamos pondo em leis aquilo que muitas vezes retrata uma incapacidade que ainda temos de executar os serviços, levando em consideração o princípio né, da prioridade absoluta. Por que eu digo isso? Porque quantas famílias, né, que quando o adulto entende o seu papel e o seu lugar, e os profissionais entendem o seu papel e o seu lugar, nós vamos trabalhar. Então, assim, a gente, quando não tinha a família acolhedora não podia estar no cadastro de adoção, nós já trabalhávamos para a família acolhedora não adotar as crianças. E vou dizer para vocês, no meio do caminho aparecia uma família que saía ali da questão, ia lá no Ministério Público falar que queria adotar essa criança? Tinha. E sabe o que o Ministério Público falava? Não, você sabia que você tinha essa questão, que isso era posto. Então, o que eu quero dizer? O acolhimento familiar, ele é um acordo entre adultos. Podemos, no meio do caminho, apresentar isso? Oferece maior apoio para essa família, para que ela possa entender o seu papel. Mas, ok, essa é a minha opinião, vamos voltar para a lei. A lei, no país, ela diz que não pode estar nem no cadastro de adoção. Bem, se não está no cadastro de adoção, ela não pode ser consultada para ser uma família por adoção. Então, assim, o acordo, né, é que a questão do começo, meio e fim é entendido como um cuidado provisório. Vai caminhar para a adoção? Vai. A família acolhedora tem um papel extraordinário sobre a preparação da criança para a adoção. Então, eu acho que isso é o medo que é explícito em todos os lugares onde nós vamos, e aí eu vou me apegar ao que é que eu faço, e hoje a gente, com muita segurança, até muito pautado, quem pode ouvir um pouco o professor Palacios falando, né? Ele diz, né, o quanto que a criança precisa do apego, e o quanto é imprescindível, e eu sempre falo, gente, a criança que não vivencia o apego na sua vida, ela passa procurando o apego para o resto da vida. Então, outro dia uma colega me ligou, né, para que a gente discutisse sobre isso, porque a família acolhedora estava apegada na criança, naquele momento de ir embora, e a família adotiva achou, né, que a criança estava muito bem na família acolhedora, que aquilo ia ser ruim para ela. Nós falamos, não, diga para ela, a sua criança aprendeu a se apegar. E uma criança que aprendeu a se apegar,
ela se apegará a vocês e a tantas outras pessoas, porque nós, seres humanos, temos que nos apegar a várias pessoas. Esta é a lei da vida, né? Então, assim, tranquilize a sua família aí, né, por adoção, de que essa criança aprendeu a fazer algo que vai ser essencial para o resto da vida dela. Então, nós precisamos falar mais dessas coisas, né? E com a segurança de que cada um tem um papel. A adoção é muito importante no momento certo. Enquanto isso, nós vamos trabalhar intensamente para que a criança tenha a sua família, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Perfeito, Jane. Eu acrescentaria com as sempre bem-vindas lições do professor Jesus Palacios, que diferencia quem entra para o serviço de acolhimento familiar de quem entra para a filha de adoção. O professor Jesus nos diz que quem é família acolhedora tem projeto de solidariedade, não tem projeto de parentalidade. A solidariedade, a família ela é preparada para essa chegada, para esse apego que deve existir. Quanto maior for o apego, mais intenso, significa que o serviço funcionou bem, né? Nós não temos que ter medo do apego, o apego é necessário, ele é indispensável às relações humanas, e é por isso que a família acolhedora tem esse plus, como diz aí, esse plus a mais, né? Esse plus em relação ao acolhimento institucional, né? O acolhimento institucional, por muito bom que seja, temos ótimos acolhimentos, ótimos. Final da tarde, o cuidador vai para a casa dele, vai para a sua família, existe uma rotatividade, final de semana cada um está na sua casa, e isso não é bom para o desenvolvimento humano. E esse apego que a família acolhedora proporciona, ele é um apego qualificado. A nossa vida é recheada de chegadas e partidas, nossos filhos, nós os criamos, eles vão embora. Essa Covid, infelizmente, a cada dia está nos levando pessoas queridas, muito próximas, né? Abro um parênteses aqui para dizer e pedir orações. O colega Dr. Jadir Cirqueira de Souza, promotor de justiça que iniciou o acolhimento familiar em Uberlândia, está com Covid, está entubado no hospital aqui de Uberlândia, e nós estamos aqui em orações pela recuperação dele. Mas isso é para dizer que o apego precisa existir sim, né? Nós temos que sempre falar sobre esse tema quando falamos de acolhimento familiar. A família acolhedora, adentrando nas perguntas, a família acolhedora recebe a criança com um termo de guarda da justiça. O juiz, é a decisão do juiz que vai conceder a guarda provisória, a guarda será provisória no serviço de acolhimento familiar. O ECA é expresso proibindo que família acolhedora seja inserida no Cadastro Nacional de Adoção. Também o em relação ao apadrinhamento afetivo. Eu discordo também, concordo com a Jane, eu discordo em ambas as situações, porém, nós ainda temos no Brasil, nós percebemos na prática, no dia a dia, muitos brasileiros que realmente buscam o tal do jeitinho para burlar a filha de adoção, sabendo que, às vezes, para ter um bebê, para ter uma criança na primeira infância, aqui em Uberlândia a fila de espera chega a 9 anos, 10 anos. Então, essas pessoas elas procuram alguns outros caminhos, mas, em regra, a família acolhedora não é atalho para adoção, a família acolhedora não pode estar no Cadastro Nacional de Adoção, e as razões são várias, a Jane já nos expôs aqui. Uma delas que eu considero nem é mais importante, é aquela questão de burla do cadastro. A mais importante para mim dessa proibição é que a família acolhedora ela é uma parceira da criança, e ela vai agir em prol do melhor ou do superior, do melhor interesse da criança. Se é para trabalhar aquela criança para voltar para a família, ela vai ser parceira desse trabalho. Se essa criança vai ser preparada para a família extensa, também. Se essa criança vai para a família adotiva, substituta, também. E se a família acolhedora estiver no serviço com essa ideia de adoção, primeiro, houve alguma falha aí para trás, na hora da seleção, da capacitação e do acompanhamento, que precisa ter uma atenção específica da equipe técnica do serviço, porque senão nós vamos criar ali um cabo de guerra. Enquanto se trabalha a reintegração da criança, a família trabalha contra porque ela deseja adotar. Então esse é um forte argumento para não permitir que quem entra na família acolhedora, porque é um serviço que é de adesão, é um serviço voluntário, ninguém entra lá obrigado, que ela não tenha esse trabalho contra a criança, mas em prol da criança. E a experiência, para finalizar, nos revela, Jane, essa questão dos apegos aqui. Nós fazemos em Uberlândia, antes da pandemia, eu fazia audiência de desligamento. Toda vez que eu fazia uma reintegração ou um encaminhamento para a família substituta, eu faço uma audiência que eu chamo de audiência de desligamento, desacolhimento.
é motivo de alegria, de choro, de fotografias, de entrega das lembranças. E eu percebia que depois, logo a família já vinha ali, se fosse adoção, para o processo de adoção. A gente mantém contato com a família acolhedora, a gente percebe que os mais chorosos, aqueles que mais têm dificuldade, não é a criança, são os adultos, né? Os adultos, e a criança com esse apego saudável, como a Jane nos falou, a criança vai aprender a pegar, vai aprender a se desapegar, e ela acaba indo naturalmente para outra família. Nós vemos isso com muita incidência aqui no serviço de acolhimento. Agora, a família que entra, que faz um acolhimento, e depois ela percebe que a sua porta é a porta da adoção, ela pode chegar e deve fazer isso para a coordenação do serviço e dizer, olha, eu estou me desligando do serviço, na verdade eu quero ser pai, eu vou encerrar esse acolhimento aqui, eu quero ser mãe, e vai entrar na fila de adoção, vai fazer o cadastro e será uma pessoa que vai aguardar a adoção lá na frente. Lara, eu só completaria uma questão assim, vamos dizer que nenhuma família acolhedora nunca adotou uma criança no Brasil? Já adotou. Então, acho que é super importante dizer isso, porque fica às vezes esse imaginário de que é totalmente impossível. Eu vou dizer em que situação. Uma criança, por exemplo, que está com deficiência, que foi olhado todo o cadastro nacional, internacional, foi feito tudo. E aí, muitas vezes, eu já vi duas situações, o juiz perguntou para a família acolhedora se ela queria adotar. Nós tivemos um caso que sim, e tivemos um outro caso que não. E interessante, eu acho importante trazer isso, porque aquele que nós tivemos o caso que não, a família acolhedora precisou de muito apoio, porque, não por ela estava muito ciente de que ela era família acolhedora e que ela queria continuar sendo, mas pela crítica dos outros que disseram assim, mas como? Você ficou todo esse tempo com a criança e não vai querer adotar? E ela falou, poxa, então eu estou aqui fazendo o meu papel de acolhimento familiar, eu já tenho minhas filhas, eu não estou aqui para adoção, estou aqui para contribuir com esse processo. Então, gente, vamos ter questões pontuais e caso a caso? Sim, e vamos sempre tentar usar o melhor consenso no benefício da criança, tá? Peço licença só para complementar, a gente pensa em falar muitas coisas e acaba esquecendo. Parabéns, Jane, por essa observação, e eu digo que eu já fiz adoção de família acolhedora que adotou acolhido, já fiz 2 casos, e justamente nesses casos. Por que se proíbe? Para não furar a fila. Agora, quando a criança ou adolescente é destituído do poder familiar, não tem pretendência no SNA, não tem pretendente na SEJA, está se percebendo a formação de vínculos, vamos dizer assim, mais intensos, a equipe técnica percebe isso, o que eu fiz nesses 2 casos concretos? Eu chamei a família, né, já eram adolescentes, né, os acolhidos, chamei a família, orientei que fizesse a preparação para a adoção através do curso, do estudo psicossocial, sem revelar ao adolescente, porque se lá na frente ele entendesse que ele não queria adotar, não ia ser uma situação que ia causar mais esse prejuízo para o acolhido. O acolhido foi para o serviço sabendo que o acolhimento era temporário, né, era adolescente, e depois são 2 casos em que isso aconteceu. Eles se habilitaram, chegaram à conclusão de que queriam adotar, não havia pretendentes. Um dos casos era uma adolescente que já tinha sido devolvido de 2 adoções frustradas, então ela estava, do ponto de vista de acreditar que família é um bom lugar, ela estava arrebentada, vamos dizer assim, emocionalmente. E com essa família, sem esse compromisso de que será que esse vai dar certo, ela foi para lá com esse descompromisso, simplesmente sendo ela, deixando as coisas acontecerem. E a família não tinha pretensão nenhuma de adotar na medida em que se habilitou para acolher um adolescente. E quem se habilita para fazer a adoção de adolescente não fica em fila nenhum dia. O dia que ela entra já tem milhares de pretendentes no Brasil, não é verdade? Então, isso são 2 casos de exceção que tivemos aqui, mas no direito a gente trata muito com isso, né? Sempre tem exceção, mas as exceções devem ficar sempre no campo da exceção. E, finalizando, o professor Jesus nos diz também que quando você tem o ideal é evitar rupturas, né, na vida da criança e do adolescente, mas quando elas têm que acontecer, que elas sejam, essa transição seja feita com qualidade, respeitando o tempo da criança. Quando eu faço dos acolhimentos, eu sempre recomendo às equipes técnicas que trabalhem humanizadamente, respeitando o tempo da criança. A família acolhedora participa dessa apresentação
da criança para a família substituta, e isso é motivo de segurança. Temos fotos fantásticas em que no corredor do fórum chegam a família acolhedora segurando um braço da criança e a família adotiva no outro braço, e eles vão chegando no fórum. Isso é fantástico, né? São coisas que é possível de trabalhar. Obrigada. Eu vou emendar numa outra pergunta, mas antes eu queria falar, eu acho que acho muito importante essa colocação sobre a diferença da adoção, né, e também as possibilidades, Jane, achei muito bom esse caso que você exemplificou, de quando a família acolhedora não quis, né, adotar o adolescente, no caso. E eu acho importante porque eu acho que às vezes a gente confunde muito, né, o cuidar de crianças, e sim, acolhê-las em nossa casa com uma adoção, né? E esse serviço ele vem romper com essa ideia e fala, não, né? A gente pode cuidar de crianças e adolescentes que não são nossos filhos biológicos, né? Sem ser um desejo de parentalidade. É um desejo cidadão de cuidar, né? De cuidar, de proteger as nossas crianças. E as famílias, elas no serviço, elas são do serviço, elas fazem parte do serviço, né? Elas não são família de uma criança, elas normalmente acolhem várias crianças ao longo do ano, né? Ao longo dos anos, elas são parte de um serviço. Acolhem uma, né, e depois outra, e essa é a ideia, a gente quer que o serviço se construa dessa maneira também, né? E é importante, não necessariamente a família acolhedora, a maioria, né, claro que tem casos que surge o desejo da adoção, né, que, enfim, isso vai ser trabalhado com a equipe técnica, mas a grande maioria quer acolher provisoriamente, né, não quer filhos, né, as pessoas que querem, então, claro que querem filho, mais um filho, né, aumentar a família, elas vão partir para o caminho da adoção e não do acolhimento familiar, né, eu acho isso importante a gente fazer essas distinções. E aí surgiu uma pergunta que eu acho que vocês foram falando, eu queria que vocês pudessem falar um pouco mais sobre a melhor maneira de fazer a transição da família acolhedora para uma família por adoção, ou mesmo para a família extensa, né, para uma família com a qual a criança não tinha vínculo anteriormente. Posso falar, Poiane? Eu acho que isso, com certeza, nós vamos falar muito ainda no curso, né? É um processo, eu falo que ele não é uma etapa, ele é um processo, e a reintegração familiar, ou a adoção, principalmente a adoção, ele vai ser lá no final, mas a reintegração, eu sempre digo que ela começa no primeiro dia do acolhimento, né? A hora que a gente começa a acolher uma criança, é um processo. Então, nós já vamos trabalhar e vamos dizer para a família, a primeira mensagem para ela já é essa, nós vamos trabalhar, em primeiro lugar, na possibilidade dela retornar para o seu convívio. Então, nós já começamos a trabalhar a reintegração familiar. E aí nós vamos trabalhar com a rede, nós vamos trabalhar com a família, nós vamos trabalhar com a rede significativa, nós vamos trabalhar com a família extensa, e isso tudo, então, vai acontecendo no natural. Então, a criança, nós trabalhamos com a verdade o tempo todo, por isso que eu digo, existe uma metodologia, não dá para a gente se atirar no acolhimento familiar. Ele tem uma metodologia e a equipe precisa ser formada. Depois que foi formada, cada município vai ensinar para a gente coisas diferentes, porque cada realidade vai trazer uma coisa diferente. Então, nós vamos aprender sempre. Agora, que existe uma base, existe. Então, e aí quando chega na hora do retorno, a criança foi preparada gradativamente o tempo todo, pelas visitas, pelas conversas, pela família de origem, pela família acolhedora. Então, a criança retorna para a casa dela, gente, na maior naturalidade possível. E o mesmo ocorre com a adoção. Então, o Dr. Poiane falou uma coisa que eu também compartilho, né, que o problema não são as crianças, o problema são os adultos. E eu vejo, né, eu estava na festa de Natal, entre aspas, né, aqui do Sapeca no final do ano, porque foi feita drive-thru, né, mas a gente fez um trabalho e eu vi uma das famílias acolhedoras, até adorei ter ido, porque eu fui revendo as famílias, e aí a minha colega, eu falei assim, nossa, quem são, né, aquelas
crianças, aquelas famílias, tudo em volta de uma família acolhedora. Ela falou, ai, Jane, você acredita que são tudo crianças adotivas, que elas vêm, né, elas vêm para as nossas festas e tudo. Falei, nossa, que bacana, e eles convivem assim? Ela falou, pois é, essa família é muito especial. Do jeito que ela solta, volta para ela. Ela nunca ficou sem ter um contato com as famílias adotivas. Gente, é uma energia que pulsa, sabe? Da forma como a família exerce o lugar dela, que ela não puxa a criança para ela, mas ela vai para o outro sente. Então, ele compartilha, né? Então, eu volto a reafirmar. Nós precisamos ter adultos preparados para o acolhimento. Aí a saída pode ser qualquer uma delas. A criança transitará por caminhos seguros, e é isso que nós precisamos fazer, né? Concordo plenamente e é evidente que esse trabalho é feito, como disse a Jane, né? A partir do dia que acolheu a criança, primeiro, trabalhar com a escuta da criança, ela tem direito de se manifestar. Ainda ontem eu estava participando de uma aula onde uma pessoa disse, olha, e eu falo muito isso, o adulto, quando comete um crime, ele é preso, em 24 horas tem que estar na presença de um juiz para participar da audiência de custódia. Um adolescente, quando comete um ato infracional grave, em 24 horas tem que estar na presença do promotor para que ele possa ver se ele vai liberar o adolescente ou se ele vai pedir uma internação provisória. Mas a criança, às vezes, é levada a um serviço de acolhimento por uma ordem judicial, por um mandado de busca e apreensão, por uma atuação do Conselho Tutelar, e às vezes a criança nunca é ouvida. Se demora muito para ouvir essa criança, para saber o que ela deseja, qual é o seu desejo. Nós não estamos aqui trabalhando para o superior interesse dela, é direito dela de se manifestar. Eu fazia o que eu chamava de audiência de custódia da proteção. A pandemia nos interrompeu, hoje nós estamos sem fazer qualquer tipo de audiência presencial aqui em Uberlândia, mas nessa audiência a gente chamava o Conselho Tutelar que fez o acolhimento, a equipe do CREAS que estava atendendo, alguém da família com quem a criança estava, se era possível, por exemplo, um caso em que houve um abuso, não vou chamar o pai, trazer o pai ali para a audiência, se o pai até está preso às vezes, por exemplo, né? Mas ali a gente ouvia até a criança e por vezes a própria criança ou adolescente quis falar comigo em separado. Eu fui até meu gabinete e fiz isso várias vezes, onde a gente ouvia aquela criança porque ela queria falar alguma coisa para o juiz. É muito significativa a figura do juiz, aquela pessoa que vai decidir, né? E isso deve-se ter essa atenção, essa sensibilidade. Então, quando faz o acolhimento, se começa a desenhar o desligamento. A família de origem sabe disso, ela deve ser informada até para exercer o direito contraditório. Nós temos que aproveitar o que já foi feito até então, porque senão nós vamos fazer retrabalho e a criança vai ficar sofrendo longe da família até se definir se vai restituir ou não. Precisa se valorizar o que já foi feito pela rede de proteção para não fazer tudo de novo. Há situações em que demandam, sim, fazer isso, mas às vezes não é necessário. Não é? Depois trabalhar essa criança o tempo todo, até para vivenciar o que se fala na psicologia, né? Eu não sou da área, mas esse luto da perda dos pais vivos, né? Temos muitos órfãos de pais vivos. Às vezes a criança ou adolescente, eu visitando os abrigos recentemente, o menino dizia assim, eu quero voltar para casa, mas eu dizia, olha, você lembra por que você veio para cá? Você veio para cá por causa disso, disso, disso. Nada, você não fez, não é uma pena para você, é uma proteção. Seus pais é que não fizeram por onde merecer você. E eu tenho que ser sincero para você, para te dizer que eles continuam não fazendo. Então, embora seja seu desejo voltar para sua casa, talvez isso não seja possível, não por falha sua, mas por falha dos seus pais. Então, é ser transparente, é não ficar iludindo, né? E a família acolhedora se insere nesse serviço aí. Ela tem direito de saber como que nós vamos trabalhar. Eu vou trabalhar a criança no dia a dia de que jeito? Ajudar ela a confiar na família, dar mais uma oportunidade para o pai, para a mãe que violou direitos. Eu vou ajudar ela a falar, você lembra daquela avó que está se aproximando, aquele tio? Eu vou dar subsídios para a equipe técnica da família acolhedora para levar até o juiz a fala daquela criança, porque dependendo da idade que ela tem, ela não tem condições de se expressar como ela vai se expressar ali no dia a dia para a família acolhedora. Quantas situações que ela revela nesse vivenciar aí espontâneo, nesses vínculos que vão gerando com a família. E depois, no desligamento,
como a Jana já nos mencionou aqui, nós temos muitos casos em que mesmo a família substituta chega inicialmente com essa desconfiança. Às vezes eu percebo isso. Nossa, mas a criança está tão bem na família acolhedora, será que não vai ser ruim? Agora eu vou ser outra família? E muitas vezes inicia-se ali uma relação de amizade, aquela amizade continua, casos em que houve desligamento e que depois voltam a se visitar, é mais um amigo, é mais uma referência na vida daquela criança. Há situações em que a família adotiva é de outra cidade, às vezes por algum receio ela não vai ter muito contato, mas uma quantia significativa de casos nos mostram isso. A criança ganhou mais um amigo, ela não perdeu uma família, porque se não trabalhar bem essa transição, a criança, e uma família acolhedora já me disse isso uma vez, doutor, quando essa criança for embora, ela vai achar que eu abandonei ela também, não vai? E isso não vai acontecer se você trabalhar por etapas, como já aqui a Jane já nos fez menção. Então, é devagar, não é eternizando, não é esquecendo, mas é respeitando a idade, o tempo em que ela ficou naquela família acolhedora. Tem um caso aqui de acolhimento que, infelizmente, família acolhedora que está há 3 anos acolhendo crianças. Por quê? Porque a destituição do poder familiar foi muito longa, porque a destituição do poder familiar demorou muito, tem recurso, e a gente sempre trabalhando essa questão dos vínculos com essa cautela necessária, mas é possível, sim, a gente ter esse trabalho humanizado, eu digo sempre assim, humanizado com a família que acolhe, né? 2 coisas, né? Perguntaram aqui já no chat algumas vezes, como é que faz, como é que é não sei, não é receita, mas momentos em que a gente pode medir se o acolhimento familiar vai seguir bem ou não. Para mim, é a qualidade da equipe técnica, bem capacitada, bem preparada, né, bem estruturada, não se faz alta complexidade com improviso. E segundo, é valorizando, é dando a atenção que as famílias acolhedoras merecem. É cuidar de quem cuida, seja a equipe técnica, seja as famílias que estão em acolhimento. Eu queria trazer 2 perguntas que apareceram aqui. Uma que é com relação ao marco legal da primeira infância, em 2016, se ocorreram mudanças no serviço de acolhimento e se as famílias acolhedoras têm priorizado de 0 a 6 anos. Vamos batendo bola aqui, né? Eu sei que o Poiane tem muito a que falar ainda aí do marco, mas eu vou dizer, por exemplo, em Campinas a gente sempre atendeu criança e adolescente. Quando vieram as diretrizes da ONU, nós priorizamos de 0 a 3 e agora temos tentado priorizar de 0 a 6. Mas não significa que o adolescente não pode ser acolhido, né? Se tiver um grupo de irmãos e isso, e aí a gente usa outra vez o que traz o Palácios para a gente, né? Antes tarde do que nunca, mas quanto mais cedo melhor, né? Então a gente fala que essas questões precisam estar na balança, né? Se eu puder priorizar a primeira infância, eu vou priorizar, mas não significa que eu não vou poder acolher a criança mais velha. Mas eu acho que os serviços, assim como eu acho que o Brasil ainda vai chegar nisso, da gente ter uma formação específica, eu diria assim, como que eu diria? Uma seleção de profissionais com aptidões, com famílias acolhedoras com aptidões específicas, como a gente vê, por exemplo, na Inglaterra. Nós temos famílias que acolhem bebês, temos famílias que acolhem adolescentes, temos famílias que acolhem adolescentes usuários de substâncias psicoativas, temos famílias que acolhem crianças com deficiência. Por quê? Porque elas vão se tornando especialistas nesse cuidado. Então, nós pensamos que no futuro a gente também espera atingir isso, né? E para isso são todas as idades, mas eu acho que a prevalência da primeira infância, ela vem para que a gente possa evitar problemas futuros, como aquele slide que eu coloquei do cérebro, né? Se eu posso atuar na vida de uma criança, fazendo o alicerce para ela se sustentar, eu vou fazer isso em família acolhedora. Quer dizer, eu vou fazer isso primeiramente fazendo de tudo para não tirar ela da família dela, mas se necessário, fazer isso em família acolhedora, né?
Eu complemento dizendo que o marco legal da primeira infância, ele chamou mais atenção para essa fase inicial do desenvolvimento humano. Muitas vezes eu lamento, às vezes, em cursos, em palestras, de não ter assistido essas palestras e cursos antes de eu ter sido pai. A gente aprende muito com esses cursos, com as outras ciências, a gente aprende que o maior momento e as janelas de oportunidade se abrem com extrema intensidade e nunca mais será dessa maneira que não nesses primeiros 6 anos de vida. Então, o Marco Legal chamou atenção para isso, existem cursos, existem o plano municipal da primeira infância, que muitos municípios ainda não fizeram, Uberlândia, por exemplo, não tem, chamando a atenção de que é nesse caminho aí, né, como o próprio Pedro Hartung fala, né, nunca é tarde, mas quanto antes, melhor essa atuação. Então, é importante começar de acordo com a peculiaridade de cada município. Cascavel, que eu considero a maior referência no Brasil de acolhimento familiar, eles têm aí aproximadamente 260 crianças e adolescentes de família acolhedora hoje, e praticamente já não tem mais acolhimento institucional lá, e eles começaram pelos mais velhos. Aqui em Uberlândia nós começamos pelos que estavam acolhidos há mais tempo, e por diversas dificuldades, seja pela falta de experiência da equipe técnica, seja porque as famílias acolhedoras ainda não estavam devidamente preparadas para acolher, é o começo de um serviço que, apesar de bastante profissionalizado, enfrenta desafios. Então nós não conseguimos, aí nós nos deparamos, foi justamente aí. O marco legal da primeira infância fala que tem que dar essa atenção especial à primeira infância, então vamos começar pela primeira infância. Iniciando dessa forma, deu certo. Eu confesso a vocês que eu nunca tive problemas de vínculos da família que está acolhendo um bebê, um recém-nascido, principalmente desse programa agora, que aqui em Minas Gerais chama Entrega Legal, dessas gestantes que não desejam ficar com os filhos e os entrega ainda no ventre ou logo após nascidos. Eu nunca tive problemas. E a gente vai melhorando, qualificando cada vez mais os serviços. Como mencionou a Jane, o município pode disciplinar e trabalhar nesse sentido. Um grupo para acolhimento emergencial de curta duração, um grupo para acolhimento de média duração, um grupo para acolhimento de longa duração, como já foi perguntado aqui no chat, e eu diria que o acolhimento de longa duração, ele também deve ter espaço na medida em que, como o próprio professor Pedro Hartung nos disse no outro encontro, né, que eu assisti depois pela internet, existe também uma outra janela de oportunidades que vai aí do início da adolescência até os 25 anos, onde é de fundamental importância que essa criança, que esse adolescente, então, que esse jovem esteja numa família que tenha essa resiliência para atuar junto com ele. Então, o acolhimento de longa duração, ele precisa também ser incentivado. Cada município vai seguir as suas peculiaridades, as suas demandas, né, o seu diagnóstico bem feito. Onde é que está o nosso principal gargalo? Não, são bebês, nós temos muitos bebês em abrigo, e nós não podemos ter. Vamos começar por eles. Nós não temos tanta demanda de bebês, mas nós temos muitas crianças e adolescentes que estão há muitos anos nos abrigos, então vamos tomar cuidado. O que eu recomendo é que, quanto mais tempo a criança ou adolescente ficou no acolhimento institucional, nossa experiência tem demonstrado que tem que se trabalhar muito bem esse encaminhamento dele do acolhimento para a família acolhedora, porque senão isso pode não dar certo, a família acolhedora pode não dar conta de cuidar das suas carências de longos anos de acolhimento, e você às vezes vai ter que fazer o que eu considero semelhante, é tão dramático quanto uma devolução de adoção. É você pegar um adolescente, uma criança que está na família acolhedora e ter que voltar ela para o acolhimento institucional porque você não encontrou outra família acolhedora ou porque ela não quis mais ficar em acolhimento institucional. Então tem que tomar essas cautelas, fazer um trabalho personalizado de acordo com a necessidade, repito, da criança e do adolescente. Nós buscamos família para criança, família acolhedora para criança, e não criança para família acolhedora, e isso tem toda a diferença. Bom, eu vou fazer um bloco final de perguntas, a gente está chegando perto do final do encontro. Tem várias perguntas que falam dos procedimentos, né? A gente queria sugerir a leitura do livro da Jane, Famílias Acolhedoras. No site do Instituto Fazendo História também tem material sobre o assunto, tem a publicação que o Instituto escreveu sobre a metodologia, nesse sentido dessas perguntas, né, que foram surgindo. Se a família de origem conhece a família acolhedora,
E acho que surgiu algumas vezes também qual que é o valor do auxílio, né? Se cada município define isso ou se tem algo diretivo já. A questão da guarda subsidiada, né, Jane, que apareceu. E qual era a outra, Lara? Da longa permanência, acho que a gente falou já também, né? Falou. Quem fiscaliza, e quem fiscaliza, né? Isso, quem fiscaliza o serviço. E nesse sentido de quem fiscaliza também teve uma que é onde são inscritas essas famílias? No judiciário, no CREAS? Acho que são essas perguntas. Nossa, daria outra palestra, mas vamos lá. Pois é, por isso que eu já sugeri a leitura do livro. Mas vamos lá. A Bolsa Auxílio normalmente tem sido um salário mínimo por criança, com um valor adicional para crianças com deficiência, mas tem município que tem pago menos, tem município com poucas exceções, às vezes dão somente alguns benefícios na cidade, mas a grande maioria tem ficado em torno do salário mínimo ou proporcional, conforme a região. Nossa, foram tantas, né, que eu estou aqui pensando qual que é a outra. Do guarda subsidiada. É bacana perguntar isso, porque as duas coisas são muito importantes. Fizemos uma live recentemente, que eu acho que quem procurar vai encontrar, depois eu posso mandar o link, né, Lara, você manda para o pessoal, que nós fizemos uma live justamente para falar de família acolhedora, de família guardiã, de adoção, né, para a gente mostrar, e de apadrinhamento afetivo, que às vezes as pessoas confundem um pouco esses 4 temas. E a família guardiã, que hoje a gente tem chamado a guarda subsidiada de família guardiã, porque a gente quer muito que o valor do subsídio não seja o que seja enaltecido, e sim a guarda da criança, né? Então, ela é uma família guardiã que recebe recurso, né? Para isso, conforme o artigo 34. O que ocorre é que gosto muito de diferenciar uma coisa da outra. O família acolhedora é um tipo de investimento de política pública. A família guardiã é um outro tipo de investimento. O família acolhedora, o acolhimento, ele requer um atendimento sistemático, muito próximo, e você forma uma família, você gasta recursos de todas as ordens para você formar uma família acolhedora. Então, uma criança sai, vem outra, uma criança sai, vem outra, é um tipo de investimento. Agora, na família guardiã, você pode oferecer um apoio àquela família que normalmente não, eu acho que grande maioria, o que eu conheço são todos, né? Ele já tinha um vínculo anterior com a criança. Como ele já tinha um vínculo anterior, eu não acho que a gente tem que dar um subsídio, uma guarda, sem dar um apoio, porque qualquer criança que entra em qualquer família, ele muda a dinâmica daquela família. E os estudos, poucos ainda que tem no Brasil, mas eles mostram que as crianças que hoje muitas vezes estão em situação de rua já passaram pela casa dos tios e de avós antes. Então significa que eles não foram apoiados, não só financeiramente, mas emocionalmente. Então, você pode trabalhar em grupo, o Jonathan, que fala muito sobre isso, ele defende muito que esse é um grupo que pode estar no CREAS, porque ele é do CREAS, ele é um serviço especializado, mas ele não precisa ter uma periodicidade de acompanhamento tão grande. E outra, gente, a criança entra numa família, ela não sai de lá. É um outro tipo de investimento. Então, por isso que a gente faz bem a defesa para que a gente diferencie uma coisa da outra. Acho que aí passo para o Poiane, né, Poiane? Jane, perfeita a sua fala, concordo plenamente. Esses tempos, ano passado estava conversando com o colega Sérgio Creus sobre a guarda subsidiada, sobre essa família guardiã, e ele também é nesse posicionamento de que não se pode colocar os 2 institutos no mesmo serviço, porque são diferenciados. As diferenças você já apontou com muita maestria aí, né? E nós entendemos até que esse serviço pode ser regularizado pelo município, independente da atuação do sistema de justiça. A única atuação do sistema de justiça seria, no futuro, no sentido de regularizar uma guarda, que às vezes vai tramitar, se tiver sem situação de risco, até mesmo dentro de vara de família, nem na vara da infância. Então, o trabalho é outro, a forma de atuação é outra, a intensidade do serviço é outra, mas tem que se verificar também, da mesma maneira que a Jane nos trouxe, que às vezes o avô e o tio
já passou essa criança por lá e não foi possível porque ela não foi atendida, também há situações, eu relembro aqui novamente o artigo 25, parágrafo 1 do ECA, que diz que família extensa não basta ter sangue. Não basta a gente querer, tem um tio lá, vamos entregar para esse tio, porque às vezes a gente ouve falar isso, né? Vamos ver se aquele tio vai querer, o que eu acho isso lastimável, né? Porque às vezes não tem vínculo, não tem afinidade, não tem afetividade. Então tem que se verificar tudo isso dentro desse tratamento integral da criança e do adolescente para saber se para ela vai ser melhor o acolhimento familiar, se vai ser melhor a família extensa com a guarda subsidiada, ou até se vai ser melhor o encaminhamento para a família substituta. São vários os caminhos. O que eu costumo dizer é que nós precisamos ter um menu completo. Cada município precisa ter um menu completo de serviços. Família acolhedora, acolhimento institucional, padrinhamento afetivo, guarda subsidiada, né? Tem que ter um leque. Né? O nosso sonho de consumo para as crianças e adolescentes do nosso país é que isso ocorra, que esse leque vá sendo formado. Nós não podemos ter um serviço único querendo dar conta de tudo, porque senão nós não vamos dar conta de nada. Né? A fiscalização da família acolhedora foi perguntado aqui, como é que se verifica isso? Né? E a gente pergunta, como é que vai fiscalizar? O subsídio, como já destacou aqui a Jane, ele talvez seja o que menos importa. Ninguém vem, pelo menos eu não vi até hoje, pessoas que vão no família acolhedora, no serviço de família acolhedora, porque estão desempregados, até porque um dos requisitos para ser família acolhedora, porque família acolhedora não é profissão no nosso país. Temos alguma iniciativa que eu conheço lá em Camapuã, que está começando agora, mas família acolhedora precisa ter renda própria, ela vai para o serviço por solidariedade, não para ter uma renda a mais. Então, a família acolhedora, ela tem essa particularidade aí. Né? O valor do subsídio, cada município, por isso que o passo a passo, rapidamente, eu diria o seguinte, a primeira coisa para implantar a família acolhedora no município é diálogo, é expor o serviço, é fazer um diagnóstico, é conversar com a sociedade, é falar com a rede, porque às vezes a gente fica pregando para outras pessoas, mas a gente não conseguiu convencer o juiz, o promotor, o gestor do município, o vereador, né, o assistente social, o conselheiro tutelar. Nós precisamos levar esse diálogo para eles, esclarecer as vantagens e a necessidade do acolhimento familiar em todas as cidades. Depois, lei municipal disciplinando como é que vai ser o serviço, quem vai executar, qual é a sua sede, quem é a equipe técnica. Para ser família acolhedora, como é que será? Por exemplo, aqui já perguntaram, é um serviço municipalizado, então eu não posso acolher uma criança de outro município. Se eu mudar de município, eu tenho que sair do serviço. Né? Tem que ter alguns requisitos que se assemelham com a adoção. Por exemplo, tempo mínimo de residência, não pode ter antecedentes criminais. Todo mundo da família tem que estar de acordo. Se a mulher quer ser família acolhedora, mas o marido que está ali com ela não quer ser, não será uma família acolhedora. Se tem filhos ali que não aceitam crianças em sua casa, aquela família não será habilitada. Então, a lei municipal vai trazer tudo isso. É a cartilha do acolhimento familiar na cidade. E a Bolsa Auxílio pode ser de 500, de 600, de 800, só que precisa ser um valor condizente, não pode ser uma coisa simbólica, porque cuidar nas palavras do próprio Dr. Pedro Artung, né, a quem tanto admiro, cuidar de quem pariu Mateus e de sua própria família, às vezes, importa em muito trabalho. Né? A família acolhedora vai receber, muitas vezes, visitas da equipe técnica, ela não tem que prestar conta no final do mês do valor que gastou, esse dinheiro deve ser empregado para a criança, não é uma remuneração para ela. E esse acompanhamento próximo das equipes técnicas é que vai revelar se aquela criança está sendo bem cuidada ou não, e essa é a própria forma de ouvir a criança, de ouvir o adolescente, nessas incursões que são feitas com muita rotina da equipe técnica. Então, é possível fazer o acompanhamento dessa forma. A guarda subsidiada precisa ser incentivada como forma de manter a criança e sua família, porque parece-me uma incoerência, né? Já ouvi isso falar, né? Colega magistrado já me disse isso, mas espera aí, se um tio, um avô quer acolher um neto, um sobrinho, e só por questões financeiras não consegue, porque já acolhe 2 ou 3, aí você não pode colocar na família acolhedora, mas aí você pega essa criança, põe numa família estranha e paga R$1.000 por mês, né? Fica um pouco incoerente isso. Então, precisa de se fazer um trabalho assim, para que não se ocorram essas incoerências, né? Que a família tenha o direito de ser promovida e manter a criança lá, é direito da criança. E não sendo isso possível, aí sim entra a família acolhedora.
foram tantas perguntas que eu não sei, acho que ficou alguma coisa sem responder, né? Não sei. A gente vai falando e vai esquecendo. Acho que foi muito bom. Acho que tem muitas perguntas, né? Acho que quanto mais a gente fala, mais novas perguntas vão surgindo também. E acho que é esse diálogo que a gente vai construindo. Fica a indicação de materiais, né? Eu acho que tem muita gente lá no YouTube falando, né? Que não conhecia a família acolhedora, que está gostando muito de escutar. Acho que esse nosso objetivo também de disseminar, né? Acho que ampliar, mas que todo mundo também conheça, entenda o que é a família acolhedora. Tati, a gente pode deixar no YouTube depois, o vídeo vai ficar no YouTube e eu coloco no corpo a descrição link para alguns materiais, então vocês podem acessar, tá? Tem o site do Instituto, tem o Geração Amanhã, tem várias cartilhas também, eu vou colocar, e aí vocês podem entender melhor, porque tem perguntas também mais do detalhe, do acompanhamento, do critério de seleção, eu acho que hoje não vai dar. A gente poderia ficar horas conversando com o Dr. Poiane e com a Jane, mas temos um tempo e eles têm outros compromissos também. Então, queria muito agradecer vocês pela disponibilidade de tempo, de vir falar com a gente. Não sei se vocês querem deixar uma última palavra, assim, para a gente fechar esse encontro. Com certeza, né? Eu quero dizer, Poiane, muito obrigado pela oportunidade, obrigado, Lara, obrigado, Tati, e dizer para você que hoje você me fez recordar uma coisa, né? Quando eu estava no meu processo de doutoramento, um dia eu fui fazer uma palestra, e foi lá, acho que lá para os 2010, assim, né? Aí eu cheguei para minha orientadora, eu falei para ela assim, você não acredita. Eu fui falar com o juiz e eu falei o tempo todo de lei e ele falou o tempo todo de psicologia. Eu falei para ela, né? Aí eu falei para ela assim, nossa, eu fiquei que não sei até. Ela falou assim, isso é a beleza da intersetorialidade. Ela falou, e hoje, eu acho que hoje, além de, claro, você ter dado para a gente, como sempre, uma leitura maravilhosa, né, do ECA, eu vejo o quanto que a intersetorialidade, de fato, tem nos ajudado, né, a entender melhor os nossos lugares. E eu diria, Lara, que se a gente tiver uma palavra do dia, né, da nossa conversa, eu diria que a palavra do dia é o melhor interesse da criança. E a gente falou muito disso. Nós falamos que existem leis, nós falamos que existem práticas, nós dissemos que tem metodologia, mas nós nunca dissemos que isso tudo é engessado. Nós dissemos que a criança está acima de tudo e é isso que nós precisamos ter em mente nos nossos trabalhos. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Jane, eu também me sinto muito grato pela oportunidade de estar aqui contigo. Todas as vezes que eu te ouço, isso não é à toa que digo isso, eu aprendo, eu revisito, eu reanaliso tudo que venho pensando, né? Às vezes a gente percebe que, fala assim, eu já ouvi aqui em Uberlândia dizer, você é o juiz do acolhimento familiar, ele só pensa em acolhimento familiar, e não é nada disso, né? A gente conversando com outros saberes, com outras ciências, a gente vai se encantando. E eu digo que atuar na infância e juventude nos torna melhores seres humanos, melhores pais, melhores marido, no meu caso, né? Não é querer se vangloriar, não, mas eu acho que isso permite até a gente melhorar enquanto pessoa. E, acima de tudo, manter esse foco na criança. Muitas vezes eu percebo, e a criança, é bom se dizer, é um ser integral. Ela tem que ser pensada em sua família, é lógico, mas nós temos que ter o foco no maior, no superior interesse da criança e do adolescente, e não de acordo com o que eu acho, com o que eu penso, com o que o pai quer. Às vezes vemos pessoas que ainda tratam os filhos como propriedade, e isso a gente tem que ter essa sensibilidade para enxergar. E o serviço de acolhimento familiar não é o melhor dos serviços, o melhor dos serviços é a criança ficar em sua família de origem. Mas quando isso não for possível, o acolhimento familiar precisa ser pensado, precisa ser dialogado. Não se cria um serviço de uma hora para outra, ainda mais na alta complexidade. Hoje nós já temos muito material disponível, muitos profissionais que estão disponíveis, eu me coloco à disposição, me sinto honrado por essa tarde, por esse início de noite, de fazer esse diálogo aqui e dizer que eu sempre encerro dizendo que a minha fala, a minha palavra final aqui é de honra e gratidão por esses momentos, e agradeço a confiança de todos. Quem puder me acessar ou tiver interesse, eu dando conta,
contem comigo. Um abraço fraterno, Lara, a todos que trabalham incansavelmente na infância e juventude. Estamos juntos. Muito, muito obrigada. Foi muito bom. A gente está com comentários aqui pelo Zoom, pelo YouTube, agradecendo a participação de vocês. Excelente. Muito obrigada. Falei lá no YouTube também, a gente segue com encontros mensais, cada vez um tema diferente, sempre relacionado à primeira infância e acolhimento, até o final desse ano. Então, até a próxima. E qualquer dúvida, a gente está à disposição. Boa noite a todos.